Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia com quem? Professor Luiz Primandade ou Luiz Carlos, simplesmente. Acompanhe essa aula importantíssima chamada de ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, importante para você do ensino médio, vai fazer um Enem ou outros vestibulares também, tá? Foco, fé e determinação, vem comigo aqui em ácidos nucleicos. Lá dentro da matriz curricular do Enem, nós temos lá a competência diária 4, que vai ser o quê? Compreender as interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando com conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. E no caso do tema de ácidos nucleicos, nós temos a habilidade 15, que irá ser interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. Ácidos nucleicos, conhecidos por vocês também como DNA e RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico. Professor, muito complicado, calma que vai aparecer aí para você. E RNA, ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. Nossa, professor, mais complicado ainda. Esses ácidos nucleicos que anteriormente, na ciência, acreditava-se que eles eram encontrados somente no núcleo. Mas hoje, com os avanços da tecnologia, aí o que mostrou para a gente na competência 4, com os avanços da tecnologia, da ciência, nós sabemos que eles não são somente encontrados no núcleo. Na mitocôndria, por exemplo, tem DNA. O cloroplasto também tem DNA. Enquanto no citoplasma eu tenho RNA. Então, manteve-se o nome ácido nucleico, mas a princípio, a priori, acreditava-se que eles só tinham no núcleo. Pegou essa dica importante? Então vamos aqui para frente. Conceito, Toda a nossa aula de biologia traz conceito, que é o significado do nome ácido nucleico, do nome de proteínas, de lipídios, que nós vamos ver também. O que seriam os ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos são macromoléculas, moléculas maiores, formadas por unidades menores, conhecidas como nucleotídeos. Tá? Vamos ver agora o que é um nucleotídeo. Existem dois tipos de ácidos nucleicos que eu falei para os senhores. O ácido desoxirribonucleico, conhecido como DNA, e o ácido ribonucleico, conhecido como RNA. Os ácidos nucleicos são constituídos por três diferentes componentes. Nós temos o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Beleza? Você já deve ter visto esse desenho na sua apostila ou no seu livro, que o fosfato ele é representado por quem? Por uma esfera. Fosfato. A pentose é representada por uma pentose. 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. E a base nitrogenada, ela é representada geralmente por um retângulo. Ok? Só que esse retângulo aqui pode ter letras. Adenina, timina, citosina, guanina. No DNA. No RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. Professor, calma aí. Vamos escrever? Vamos escrever. Então, lá na base nitrogenada, nós temos dois tipos. Vou mudar aqui a cor da nossa caneta. Azul. Lá no RNA, uracila, adenina, citosina e guanina. No RNA. No DNA, timina, adenina, citosina e guanina. O que significam essas bases? São as junções que fazem os nossos genes, fazem o nosso genoma. Eles são responsáveis pelas nossas características. Se você é alto, baixo, moreno, loiro,
ruivo, cabelo preto, enrolado, liso. Esse código genético vai ser importante para definir as nossas características. Vai ser importante para definir a nossa hereditariedade. Então, nós vamos ver muitos avanços aí na biologia em relação a isso. E no caso da pentose, vou apagar aqui e aqui. No caso da pentose, ela pode ser a desoxirribose no DNA e ela pode ser a ribose no RNA. Então, desoxirribose e ribose. No DNA, eu tenho timina, adenina, citosina e guanina. E no RNA, eu tenho uracilas, adenina, citosina e guanina. Quando eu juntar fosfato, pentose e base nitrogenada, eu tenho nucleotídeo. Nucleotídeo. São moléculas menores que formam o DNA, que é a molécula maior, e o RNA, que é uma molécula maior. E é simples para você lembrar. Fosfato, fosfato, pentose, pentose. Pegou essa primeira parte? Ó. Fosfato, fosfato, pentose, pentose. T com A com T. C com G, G com C. O T liga com A. Aonde? No DNA. O A liga com T. Aonde? No DNA também. O C liga com G e o G liga com C. No RNA, o A liga com o U e o U liga com A. Então, novamente, fosfato, fosfato, pentose, pentose. P com A com T. C com G, G com C. Se for no RNA, A com U com A. C com G, G com C. Calma aí que a gente vai fazer isso aí depois de novo. Inclusive, editor, coloca uma música aí para ficar bom. Ó. Fosfato, fosfato, pentose, pentose. P com A com T. C com G, G com C. Solta um funkão aí doido aí. Eu não gostei dessa música. Sabe daquela música? Eu preciso A com T. Eu preciso C com G, ligação. Eu preciso aprender para não passar vergonha que a sua fita me deu onda. Que fita? De DNA. No caso do DNA é uma dupla fita. No caso do RNA é uma fita simples. Ok? Então vamos aqui para frente. E se o fosfato fosse o cantor Lamar? Olha aí. E se a pentose fosse a cantora chamada Lia Johnson? Ou se a base nitrogenada fosse a dupla aí, né, o grupo TBS ou BTS, o grupo coreano. O que os três grupos têm em comum, professor? Meu Deus do céu, que aula louca que é essa? O que está acontecendo? Calma. Os três têm em comum que na música eles chamam o tema dessa música de DNA, ácido desoxirribonucleico. Professor, mas você falou aí de bandas estrangeiras, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Quem que é esse cantor aí, Lamar, essa Lia Johnson, esse grupo coreano? Não sabe? Então, beleza. Vamos aqui para o grupo que você conhece, ó. Vamos aqui para frente. E o Gustavo Lima? Você já ouviu falar do Gustavo Lima? E o Léo Magalhães? Você já ouviu falar do Léo Magalhães também. O que os dois têm em comum? Você vai descobrir agora. Numa música do Gustavo Lima, igual vocês estão vendo aí no vídeo, ele fala aqui sobre o DNA. E na música do Léo Magalhães, ele também aborda o tema de DNA. O amor não tem DNA, o Gustavo Lima fala. Já o Léo Magalhães, ele fala, só vou assumir se o DNA der positivo. Porque o DNA serve simplesmente para fazer testes de paternidade. Nessa aula de hoje você vai aprender que não. Então, as duas músicas, depois você pode procurar aí, tanto do Gustavo Lima quanto do Léo Magalhães, vão abordar o tema DNA, né? Onde eu falei para vocês também, adenina liga com timina, citosina liga com guanina.
A com T, T com A, C com G, G com C. Então, todas as vezes que eu tiver A com T, eu sei que é a molécula de DNA. Que se for A com U, vai ser a molécula de RNA. RNA. E nas duas, professor? Citosina liga com guanina. Importante você também saber para essa aula que quando a adenina liga com timina, vai ligar duas vezes, duas ligações. Quando citosina liga com guanina, vai ligar 3 vezes. Então, ligação de citosina com guanina, 3 ligações, tripla ligação. Quando a adenina liga com timina, 2 vezes. Por isso que não tem como quem tem 3 ligações ligar com quem tem 2. No caso do RNA, iria começar a ligar 2 vezes com uracila, mas eles separam rápido, que é o caso ali da expressão gênica, que pode ser temas de próximas aulas. Então, tanto Gustavo Lima quanto Léo Magalhães também têm em comum o DNA. No caso, então, o que seria essa molécula de DNA? Vamos observar aqui no vídeo, que o rapaz está olhando. A molécula de DNA é uma molécula de dupla fita, olha, interessante, que faz parte do código genético de todos os seres vivos, incluindo os vírus, que eu já falei também em aulas anteriores, que não têm reino próprio, mas possuem material genético. O vírus pode ter DNA ou RNA. Então, o DNA é uma dupla hélice, uma fita de dupla hélice. Observem na imagem aí. Novamente. Ó, uma fita de dupla hélice, tá? Que no nosso caso, pode ficar a grande maioria dentro do núcleo. Beleza. Agora, quem que descobriu a primeira vez, ou falou a primeira vez de DNA, ou mostrou como ele era? Foram 2 cientistas. Um chamado James Watson e Francis Crick. James Watson e Francis Crick. Ou também chamada de dupla hélice de Watson e Crick. James Watson e Francis Crick. Eles mostraram a primeira vez a molécula de DNA a partir de estudos químicos e biológicos e tiveram esses estudos baseados com correlação em estudos de uma bioquímica inglesa. Né? Olha que interessante, a ciência é uma construção. Não, eles não tiraram da cabeça deles, eu vou fazer agora uma molécula de DNA. Eles já tinham estudos correlacionados, né, na época com ácidos nucleicos, e a partir de estudos dessa grande cientista chamada Rosalind Franklin, que Watson e Crick, James Watson e Francis Crick, criaram um modelo de dupla hélice do DNA. Então, a ciência é uma construção. Então, a partir de estudos da Rosalind Franklin, né, uma grande mulher bioquímica inglesa, que James Watson e Francis Crick elaboraram um modelo, uma sugestão de modelo de dupla hélice do DNA. Então, a gente sabe que foi graças a eles que nós temos hoje a molécula de DNA, mas tiveram estudos correlacionados com Rosalind Franklin. Ótimo. Então, James Watson descobriram, e anotem aí no seu caderno, historicamente é importante, e propuseram a molécula de DNA em 1953. Em uma linha aí temporal, em 1962, eles receberam um prêmio Nobel por terem descoberto aí a molécula de dupla hélice do DNA. E, no caso, James Watson trabalhou no projeto Genoma de 1988 a 1992. Ele continuou, né, com a dupla hélice do DNA, num projeto esse que era para verificar a sequência de bases nitrogenadas, A, T, C, G, dos seres humanos, chamado Projeto Genoma. A partir do Projeto Genoma, observem aqui nessa imagem, os grandes cientistas, né, conseguem codificar ou descobrir qual que é o gene responsável, por exemplo, para a produção de insulina. E a partir dessa produção de insulina, nós utilizamos bactérias modificadas geneticamente para que elas produzam insulina para os próprios seres humanos. E, professor, como é que era feito antes do DNA?
era feito a partir de pâncreas do porco. Já pensou aí? Editor, solta a voz do porco aí. Já pensou do pâncreas do porco? E agora não, nós temos insulina humana produzida por bactérias. Por quê? Porque codificamos uma parte do DNA que produz a insulina, que é o gene, e adaptamos um plasmídio, que é um DNA circular da bactéria, para que ela produza a proteína. Então, olha a importância desse projeto aí. Então, foi sequenciado no projeto chamado Projeto Genoma, a sequência de letras que tem no DNA humano, tá? E a partir disso, elaborou-se outro projeto chamado Projeto Proteoma, que é justamente utilizado para que codifique para que serve cada parte do DNA em cada especialidade se ele vive. Serve para altura, serve para produção de insulina, serve para produção de adrenalina, serve para a cor dos olhos. Então, possivelmente, com os avanços da genética, nós podemos aí escolher, inclusive, um ser vivo. Como que ele vai ser? Professor, mas eu sou eticamente, isso aí é errado. É uma discussão que a gente não vai estender nessa aula aqui. Então, dentro do DNA ali, ó, vocês têm os avanços correlacionados no ensino médio, que vocês estão vendo, chamado biotecnologia. E esse tema aparece demais nas avaliações, inclusive a UFG abriu recentemente um curso de biotecnologia, sobre biotecnologia, um curso de graduação, na qual você pode ter um diploma de biotecnólogo. Né? Vai trabalhar aí com DNA, RNA, modificações genéticas, entre outros. Nossa, professor, mas eu não quero fazer esse curso, não. Você tem uma gama de cursos que você pode fazer aí na faculdade, não existe só, não para só no ensino médio não, hein, galera? Então, a biotecnologia veio para fechar aí com chave de ouro os avanços correlacionados ao DNA. Erwin Chargaff foi ali, não estudou juntamente com o Watson Crick, mas foi um contemporâneo de Watson Crick, e ele estudou muito as bases nitrogenadas. E olha que interessante, foi a partir de Erwin Chargaff que ele descobriu e estudou a composição dos nucleotídeos, adenina, citosina, guanina e uracila, né? Adenina, citosina, guanina, uracila, são as bases nitrogenadas. Adenina com timina, citosina com guanina ou adenina com uracila. Então, não foi o Watson Crick que fez esses estudos correlacionados. E a partir disso, ele correlacionou que a adenina iria se ligar com timina e citosina iria se ligar com guanina. E a partir desses estudos ele elaborou uma regra. Essa regra ele deu o nome de regra de Chargaff, ou relação de Chargaff, onde ele falou o seguinte: as bases púricas são chamadas adenina e guanina. Elas equivalem a 50% da molécula de DNA. Enquanto as bases pirimídicas, que é a citosina e a timina, equivalem a 50% do DNA. O que concluiu? Esse modelo dele se viu como chave para avanços e novas ideias no campo da biotecnologia. E mais interessante ainda, Erwin Chargaff nasceu, olha a foto dele, que bonitona, na Alemanha. Mas por conta do nazismo, aí o Adolf Hitler aparecendo para vocês, ele teve que estudar na França, concluir seus estudos na França, onde ele fez uma leve passagem por um instituto chamado de Instituto Louis Pasteur, ou Louis Pasteur, que foi um grande cientista na área aí da biogênese, no estudo das vacinas, da microbiologia. Então, ele estudou um pouco ali no Instituto de Louis Pasteur. Então, correlacionando, A liga duplamente com T, C liga triplamente com G, A com T, C com G, T com A, G com C. Essa ficou reconhecida como relação de Chargaff. Ok? Bacana? E a partir disso, nós sabemos que o DNA pode sofrer um processo chamado de duplicação. O que seria duplicar? Onde eu tenho uma fita dupla, que o DNA é uma fita dupla, e forma a partir dele duas outras fitas duplas. Olha o desenho aqui do DNA para vocês verem que bonitão. A replicação da molécula de DNA, também conhecida como duplicação ou polimerização, é um fenômeno genético que assegura a autoduplicação das informações
contida nos cromossomos, especificamente nos genes. E o que seria a expressão gênica? É correlacionada ao RNA, processo através dos quais a informação contida nos genes é convertida em moléculas que determinam propriedades da célula, ou seja, a transferência de informação genética do DNA à proteína é denominada expressão gênica. Então, entre outras palavras, quando o DNA faz uma cópia dele mesmo, é uma duplicação. Quando o DNA faz a transcrição para formar o RNA, para formar a tradução que forma a proteína, esse fenômeno é conhecido como expressão gênica. Então, na expressão gênica, eu tenho a formação das proteínas de todo o nosso organismo. Fácil demais, né? Show de bola. A partir disso, eu trouxe algumas questões para a gente trabalhar junto, para saber como que cai no seu vestibular, como cai no seu ensino médio. Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observavam que a quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de guanina é igual a de citosina. Na grande maioria das duplas fitas de DNA, em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de bases purinas, A mais G, e o total de pirimidinas, C mais T, eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Beleza. O que ele quer da gente? Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples, exemplificadas pelo professor? Aí você senta e chora? Não, você está realizando um curso, mas você é um vencedor, você é uma vencedora. E a gente vai fazer aqui junto. Olha o que o exercício trouxe para a gente. Na fita simples, eu tenho 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Se de um lado eu tenho 20 adeninas, lembra da música? A com T. Quem eu tenho do outro lado? Timina. Se de outro lado eu tenho timina, eu tenho do outro lado adenina. Se eu tenho guanina, do outro lado citosina. Se eu tenho citosina, do outro lado eu tenho guanina. Então, eu vou ter o quê? Aí você vai resolver. Se eu tenho 20 timinas de um lado, eu tenho 20 adeninas de outro. Se eu tenho 25 de um lado, eu tenho 25 de outro. Se eu tenho 30 de um lado, eu tenho 30 do outro. Se eu tenho 25 de um lado, eu tenho 25 de outro. Olha que fica fácil. Regra de Chargaff. Então, 20 adeninas com 25 adeninas, eu tenho um total de 45. 25 timinas com 20 timinas, eu tenho um total de 45. 30 citosinas com 25 citosinas, eu tenho um total de 55. E 30 guaninas com 25 guaninas, eu tenho um total de 55. Você não sentou e chorou, você resolveu o exercício. E o gabarito oficial, volta, seria de 45 adeninas, 45 timinas, 55 guaninas e 55 citosinas. Por quê, professor? Porque seguiu a regra de Chargaff. Olha como ficou fácil. Aprender aí a fita dupla de DNA. Biologia é lindo demais, não é verdade? Uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência. Vamos escrever grande? T, A, G, T. Marca alternativa que indica corretamente a sequência da fita complementar. Vou mudar de cor aqui para vocês. Quem liga com T, A. Quem liga com A, T. Quem liga com A, T. Quem liga com G, C. Quem liga com T, A. Qual que é a sequência que você tem que achar? A, T, T, C, A. A, T. A, T. Marca alternativa que indica corretamente. A, T, T, C, A. Marca a sequência encontrada na fita complementar. Essa sequência complementar. Dá para cortar essa parte, João? Ficou falhado aí, olha para você ver o de baixo. Dá para cortar essa questão? Você vai lembrar na edição? Até pelo tempo ali que está correndo, ó. Cortar a questão. Que eu vou fazer outra. O tempo estava voando lá. Jonathan, você que vai editar, então corta essa questão aí. Ficou falhada ela. O tempo vai dar? Eu acho que vai.
pai. Nessa segunda questão, então, que nós vamos trabalhar, ela falou o seguinte: a reação em cadeia de polimerase, PCR, significa a sigla em inglês, que é uma técnica de biologia molecular que permite a replicação in vitro de DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu em 1980 e permitiu vários avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações adenina, timina, citosina e guanina, como vocês viram. Ok? O DNA pode ser replicado e a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada. Beleza. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura de PCR? Veja bem, se você aprendeu comigo que A liga duplamente com T e C liga triplamente com G, qual que vai desnaturar primeiro? Não é a ligação que tiver mais A com T? Então, você viu que sim. Então, vamos contar aqui. 1, 2. Aqui eu tenho 2. 1, 2. 1, 2, 3. 3. Aqui eu tenho 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 6 na C. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 3 na D. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 na E. Veja bem. Se eu preciso desenrolar o DNA, é mais fácil eu quebrar uma ligação dupla ou tripla? Isso, é mais fácil eu quebrar uma ligação dupla. Se é mais fácil eu quebrar uma ligação dupla, qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar? O que tiver mais ligação adenina com timina. Fácil esse exercício, né? E qual que seria o mais difícil de desenrolar, de desnaturar? O que tem mais ligação tripla. Que afinal de contas você aprendeu A com T, T com A, C com G, G com C. Pentose, pentose, fosfato, fosfato. A com T, T com A, C com G, G com C. Não esqueça essa música, vai ser sucesso sempre. Sempre, 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 sempre. Então a gente vai fechar aqui, ó, essa aula de hoje, ó. Aí o editor vai soltar um funkzão aqui para nós. Você vai cantar comigo assim, ó. É hoje que vocês aprendem tudo de uma vez. É hoje que vocês aprendem tudo de uma vez. Lápis tá ok, caneta tá ok, borracha tá ok, tarefa tá ok. Brota na minha aula para aprender mais uma vez. Brota na minha aula para aprender mais uma vez. Se tu não estudar, tu vai se arrepender. Se tu não estudar, tu vai se arrepender. Uma aula dessa nunca mais você vai ter. Uma aula dessa nunca mais você vai ter. Beleza? Fechou? Aprendeu o funkzão aí? E teve um funk no começo da aula também, hein? A gente tocou com a música aí, um batidão pra nós. DNA e RNA. Ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. Watson e Crick, regra de Chargaff. É um resumão aí do que você viu nessa aula. Estou à sua disposição. Foco, fé e determinação. Valeu!